Bom dia! Hoje vou revelar um segredo acerca da predicação verbal. Um segredo que poucas pessoas conhecem e que, por isso, muita gente perde questões em concursos públicos envolvendo a língua portuguesa. Um segredo acerca da predicação verbal. Predicação verbal. O que diabo é isso? Predicação verbal é o modo pelo qual o verbo forma o predicado. Apenas isso. O modo pelo qual o verbo forma o predicado. Vamos ao quadro aqui. Vamos ao quadro. Depois eu vou explicar o segredo, tá? Vamos aqui. Eu coloquei assim, ó, porque está nas gramáticas, né? Os verbos quanto à predicação, ou seja, quanto ao modo em que eles formam o predicado, eles podem ser verbos intransitivos, não é isso? Verbos intransitivos, verbos transitivos, aí vem transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, não é isso? E verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, ou seja, verbos bitransitivos, é isso? E temos também verbos de ligação, que são aqueles verbos de pouca força, que representam não uma ação, mas um estado em que o sujeito se encontra, não é isso? Verbos de ligação, aqueles verbos que ligam o sujeito a um predicativo do sujeito, não é isso? Pois bem, verbos intransitivos são aqueles verbos que não pedem complemento, ou seja, são aqueles verbos que têm significação própria, completa. E aí, alguns exemplos, ó, verbo morrer e verbo viver. Eu digo, Oscar Niemeyer morreu. Pronto. Essa oração está com sentido completo. Não precisa de complemento. Qualquer pessoa vai entender. Eu digo, Oscar Niemeyer morreu. Pronto. Oração com sentido completo. Verbo intransitivo, verbo morrer. Verbos transitivos. Verbos transitivos são aqueles que não têm sentido completo, diferentemente dos verbos intransitivos. Os verbos transitivos não têm significação própria, precisam de um complemento. Verbos transitivos. E eles podem ser verbos transitivos diretos, indiretos ou, ao mesmo tempo, diretos e indiretos. Verbos transitivos diretos são aqueles que pedem um complemento sem preposição. Exemplos aqui, ó, comer, ver, comprar. Então vamos pegar o verbo aqui, comer. Eu digo, Maria comeu o bolo. Quando eu digo isso a alguém, eu digo assim apenas, Maria comeu. Quem me ouve vai fazer logo a pergunta, comeu o quê, rapaz? O quê? Olha aí, um complemento sem preposição. Maria comeu o bolo. Então o verbo comer é um verbo transitivo direto, que necessita de um complemento sem preposição. Maria comeu. Comeu o quê? O bolo. Então o bolo completa o sentido desse verbo. Daí o bolo é o objeto direto. E o verbo comer é verbo transitivo direto. Entendeu? Verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que também não têm significação própria, não têm sentido próprio, precisam de um complemento. E esse complemento vem com preposição. Alguns exemplos, o verbo gostar, o verbo obedecer, o verbo crer. Quem gosta, gosta de algo, olha a preposição de, ou de alguém. Quem obedece, obedece a, olha a preposição a, alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Quem crer,
crer em alguém ou crer em alguma coisa, não é isso? Olha a preposição em, exigida pelo verbo crer, certo? Então vamos pegar aqui o verbo gostar. Eu digo, Joaquim gosta de cinema. Olha aí, se eu disser isso a alguém assim apenas, ó, Joaquim gosta, quem me ouve vai logo fazer a pergunta, porque a minha afirmação está incompleta. Precisa de um complemento. Olha aí, Joaquim gosta. Quem me ouve vai logo perguntar, gosta de quê? De que Joaquim gosta? Olha aí, pede um complemento com preposição. Preposição de que Joaquim gosta? Olha aí, a resposta, de cinema. Então, Joaquim gosta de cinema. O verbo gostar é um verbo aí transitivo. Por que transitivo? Porque não tem sentido completo. Precisa de um complemento. E esse complemento vem com preposição. Daí, objeto indireto. E o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Correto? Aqui está. Agora vamos para cá. Verbos transitivos, diretos e indiretos, ao mesmo tempo, dentro de uma oração. Os verbos oferecer, o verbo dar, pedir, pagar e outros. Veja, o verbo oferecer, eu digo na oração, Maria ofereceu o livro ao seu namorado. Olha aí, Maria ofereceu o livro ao seu namorado. Nessa oração aí, o verbo oferecer é, ao mesmo tempo, verbo transitivo direto, porque pede um complemento sem preposição. Maria ofereceu o quê? Um livro. Então, um livro é o objeto direto, tá? E também esse verbo oferecer pede ao mesmo tempo outro complemento com preposição. Maria ofereceu um livro a quem? Olha a preposição a exigida pelo verbo oferecer, porque quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, dois complementos. Um sem preposição, objeto direto, e o outro com preposição, objeto indireto. Então, Maria ofereceu um livro ao seu namorado. Um livro, objeto direto, ao seu namorado, objeto indireto. E o verbo oferecer aí é um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Ou então, recebe outro nome, outra nomenclatura, verbo bitransitivo, não é isso? A mesma coisa. Verbo bitransitivo significa o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo dentro de uma oração, correto? Muito bem. E temos também os verbos de ligação, que são aqueles verbos mais fracos, que não representam ação, apenas representam um estado em que o sujeito se encontra. E os principais oferecidos, né, os verbos de ligação, os mais famosos são ser, estar, parecer, permanecer e ficar. Eu digo, eu sou feliz, ao verbo ser. Eu sou feliz. Sou, aí nessa oração, é verbo de ligação. E feliz não é um complemento como nós temos diante de um verbo transitivo direto e indireto. Não é um complemento. É um predicativo do sujeito, uma qualidade. Felicidade, uma qualidade do sujeito. Eu digo, eu sou feliz. Olha aí, feliz, adjetivo, né? E significa uma qualidade minha, a felicidade, não é isso? Então o verbo aí, ó, ser, nessa oração, eu sou feliz, é um verbo de ligação. E feliz é predicativo do sujeito, não é isso? Muito bem. Aí está uma rápida explicação sobre a predicação verbal. E onde está o segredo aqui que eu vou revelar? O segredo é o seguinte, que a língua portuguesa, como eu sempre digo em meus vídeos, é a língua mais difícil do mundo. Ela é tão difícil que nela calça é algo que se bota e bota é algo que se calça. Veja a dificuldade.
O que eu quero dizer com isso, o segredo, é que essa classificação aqui, tudo bem, existe e em muitos casos ela é válida, correto. Só que a língua portuguesa não é fixa, não é uma língua imutável, ela muda. E esses verbos aqui, dentro de uma oração, eles podem mudar, eles mudam de camisa. E aí está o erro, em que a pessoa pode entrar nesse erro. Muito cuidado, porque, na verdade, o que marca a transitividade de um verbo, o que diz se um verbo é transitivo, é intransitivo ou é de ligação, na verdade, é a oração, é o contexto em que este verbo se encontra. Aí é a verdade. É a oração, a frase que vai dizer se aquele verbo ali é transitivo direto, é intransitivo ou é de ligação. Aí é o erro. Muito cuidado, muita gente erra e muita gente perde questões em concursos públicos. Por exemplo, o verbo de ligação aqui, ó, um verbo de ligação dentro de uma frase, qualquer um aqui, vamos pegar o estar. Dentro de uma frase, ele pode deixar de ser verbo de ligação e passa a ser verbo, por exemplo, intransitivo. Pode acontecer isso. E aí a pessoa se engana. Um verbo intransitivo, verbo morrer, por exemplo, ele é um verbo intransitivo, mas dentro de uma oração, ele pode se transformar em verbo transitivo. Ele deixa de ser verbo intransitivo. E aí, olha o erro. Muita gente se engana. Muita gente pensa que apenas decorando aqui, morrer é verbo intransitivo. E ele sempre será verbo intransitivo. Não, não. Aí está o erro. Aí está o engano. Vou aqui dar um exemplo. Ó. Vamos aqui. Pegar o verbo estar, verbo de ligação, né? Eu digo, ó. Paulo está feliz. Olha aí. Paulo está feliz. Muito bem. Estar, verbo de ligação. Aqui, ele é verbo de ligação. Verbo de ligação. Por quê? Não significa ação coisa alguma. Apenas um estado em que se encontra o sujeito Paulo, ó, a felicidade. Ou seja, Paulo está feliz. Você pode até substituir, ó. Paulo permanece feliz. Olha aí. Paulo fica feliz. Olha aí. Verbo de ligação. Tá? Aqui, o verbo estar, ele é um verbo de ligação. Tudo bem, bateu, certinho. Agora, eu vou aqui colocar uma oração em que o verbo estar não será mais verbo de ligação. Será verbo intransitivo. Olha aí. Vamos lá. Eu digo, Paulo está aqui. Olha aí. Olha aí. O mesmo verbo, ó. Estar e estar, ó. O verbo estar. Na oração Paulo está feliz, o verbo estar é de ligação. Nesta oração aqui, ele não é mais verbo de ligação. Ele é verbo intransitivo. Esta oração, ela tem sentido completo. E o aqui não é complemento algum do verbo estar. Não é. Aqui é apenas um adjunto adverbial de lugar. E o verbo estar aqui significa movimento. Paulo saiu de um lugar e foi para outro. Olha aí. Então o verbo estar aqui, nesta oração, é verbo intransitivo. Viu aí como o verbo muda de camisa? E no caso aqui, se é verbo intransitivo, este predicado aqui é predicado verbal. Já nesta oração, Paulo está feliz, o verbo estar é verbo de ligação. E o predicado aqui é predicado nominal. Predicado nominal, predicado verbal. Viu aí, internauta, como o verbo muda de camisa? O verbo estar, que é normalmente de ligação, naquela oração passou a ser verbo intransitivo.
Vamos pegar um verbo intransitivo agora. O verbo morrer. Eu digo, João morreu. João morreu. João morreu. Pronto. Esta oração tem sentido completo. João morreu. Pronto. Completo. Não precisa ninguém fazer pergunta. João morreu. Então o verbo morrer aqui, ele é um verbo, olha lá, verbo intransitivo. Tem sentido completo. Não precisa de um complemento. Agora, vou dar aqui um exemplo de oração em que ele passa a ser verbo transitivo direto, que pede um complemento. Olha aí, vamos lá. Eu digo, João morreu uma morte triste. Pronto. João morreu uma morte triste. O verbo morrer aqui, ele não é mais verbo intransitivo. Não é. Ele é um verbo transitivo direto. Nesta oração aqui, ele precisa de um complemento. Eu digo, ó, João morreu uma morte triste. Morreu, ó, o que, ó? Morreu uma morte triste. Então, uma morte triste, nesta oração aqui, é um complemento do verbo morrer. E este complemento aqui se chama objeto direto, que completa o sentido de um verbo transitivo direto. E, veja, morreu aqui o verbo, não é isso? E aqui o substantivo morte. A mesma raiz, ó, morreu, morte. Quando é assim, a mesma raiz, nós chamamos isso aqui de verbo transitivo direto e o complemento, objeto direto interno. Interno, tá? Objeto direto interno. Porque aqui, ó, esse substantivo tem a mesma raiz aqui, ó, etimológica do verbo morrer, ó. João morreu uma morte triste. Então aqui, verbo transitivo direto. E uma morte triste, que é o complemento, é o objeto direto interno. Interno. Viu aí? Então, o verbo morrer deixou de ser verbo intransitivo e passou a ser verbo transitivo direto. Isso prova o quê? Ora, isso prova o que eu afirmei agora, que o que marca, na verdade, a transitividade de um verbo, ou seja, aquilo que diz, na verdade, se o verbo é intransitivo, transitivo, direto ou indireto, e verbo de ligação, é o contexto, é a oração em que o sujeito, ou em que o verbo se encontra. É a oração que diz isso, tá? A frase, muito cuidado, veja a frase, é ela que vai dizer, na verdade, se o verbo é transitivo, é intransitivo ou é verbo de ligação. Outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui o verbo ver. Ó, ver é um verbo transitivo direto, não é? Pede um complemento sem preposição. Eu digo, ó, Paulo, tá? Vê, ó, a lua. Vamos aqui. Pronto. A oração. Paulo vê a lua. Eu digo a uma pessoa, Paulo vê. Ora, quem me ouve vai logo perguntar assim, ó. Paulo vê o quê, rapaz? Ele vê o quê? Olha aí, vem a pergunta o quê? Ou seja, uma pergunta sem preposição. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto, ó. Verbo transitivo direto. É um verbo que pede um complemento sem preposição. Esse a aqui é apenas o artigo feminino, né? De lua. A lua, tá? Então, Paulo vê. Vê o quê? A lua. Então, a lua é o objeto direto, exigido pelo verbo ver, já que ele é um verbo transitivo. Não tem sentido completo. Precisa de um complemento. Entendeu? Agora, muito bem. O verbo ver aqui, ele é transitivo direto, né? Verbo transitivo direto. Tudo bem.
Agora, vou colocar aqui uma oração em que o verbo ver não será mais verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto. Não será. Ele vai passar a ser agora verbo intransitivo. Depende da oração. A oração, repito, é que marca mesmo, na verdade, a transitividade de um verbo. Por exemplo, ó, eu digo, Joaquim, ó, Joaquim não vê. Olha aí. Olha aí. Olha a oração aqui. Joaquim não vê. Eu tenho um amigo, uma hipótese, que é cego. O Joaquim é cego. É cego, é deficiente visual. Não vê nada. Então eu digo, Joaquim não vê. Olha aqui. O verbo ver, nesta oração, Paulo vê o quê? Vê a lua. Olha aqui o complemento. Nesta oração, o verbo ver é transitivo direto. Porque existe um complemento aqui, ó, exigido por ele. Agora, nesta oração aqui, Joaquim não vê. Olha aí. Este verbo aqui, ver, não é mais transitivo direto. Porque aqui, nesta oração, ele não precisa de complemento. Você entendeu? Se não precisa de complemento e a oração se completa por si só, então este verbo aqui, ele é, nesta oração, ó, verbo intransitivo, ó, verbo intransitivo. Viu aí, internauta? Como o que é a verdade? O que marca a transitividade de um verbo, na verdade, é a oração, é a frase em que ele se encontra. É o contexto. Olha aqui, bem fácil. Paulo vê a lua. Vê o quê? A lua. Então aqui, ó, verbo transitivo direto. Este verbo aqui não tem sentido completo. Precisa de um complemento. E aqui está o complemento, a lua. Já aqui, o mesmo verbo, ó, ver e ver, ó, verbo ver, Joaquim não vê. Olha aí. Aqui, ele passa a ser verbo intransitivo. Um verbo que tem sentido completo. Não precisa de complemento. Você entendeu? Pois aí é o segredo. Muita gente erra. Muita gente decora os verbos ser de ligação, estar de ligação, ficar de ligação, né? Morrer intransitivo, não é isso? Comer transitivo direto, não é isso? Pois é, muita gente decora esses verbos assim e pensa que isso é decoreba. Não. Aí numa oração lá, esses verbos mudam de camisa. E aí o aluno se engana. Grave bem isso. O que marca, na verdade, a transitividade de verbos na língua portuguesa é o contexto, é a oração, é a frase em que esse verbo se encontra. Muito cuidado. Obrigado.